Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Pessoal, quantas pessoas mais ou menos vão participar? Só para mim ter uma expectativa aqui para esperar todo mundo entrar. A gente tem 52 pessoas confirmadas, tá? Uhum, sem problemas, eu espero aqui. Já temos algumas 20 e pouquinhas entrando aqui. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Não estou vendo nada. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Só fazer uma perguntinha. Vai ter algumas pessoas da célula que não vão conseguir participar da reunião. Eu vi que ela está sendo gravada, né? Vai ser disponibilizado depois, para quem não puder ficar agora? Isso, eu vou estar encaminhando ali o link dessa reunião posteriormente para a Letícia, que eu acho que é o meu contato fixo aqui dessa reunião. Aí depois ela pode estar compartilhando internamente, tá? Show, muito obrigada. Imagina. A gente já tem 43 pessoas presentes. Sabe me dizer quantas pessoas não vão conseguir participar? Daí a gente já pode estar começando, se todo mundo que, né, conseguir participar já estiver presente. Foram 50 pessoas confirmadas, mas o convite foi para 150, mais ou menos. Ah, entendi. Então eu vou esperar dar 35 para a gente já dar início. Bom dia, William. Me ouve? Eu sou o Carlos, mas eu também te ouço, Luciane. Ah, então tá bom. Eu não estava conseguindo ouvir até então. Bom dia, pessoal. Eu acho que a gente pode começar. Carlos, desculpa. Não, imagina. Acaba Podemos... sendo um pouquinho confuso ali no WhatsApp mesmo, eu entendo, tá? Ah, tranquilo. Eu acho que a gente pode começar em respeito a todos os presentes, pode ser? Perfeito, claro. Só me apresentando, né? Eu sou o Carlos, eu tô aqui como Reunião 8 Quali, mas ali eu já conversei um pouquinho com a Luciane, já conversei aqui um pouquinho com a Letícia. Então faço aqui parte da equipe de implantação do 8 Quali. Então hoje eu vou estar dando treinamento ali para vocês
da parte de documentos. Então, como a gente consegue estar realizando a criação de documentos internos, externos e de registro, a gente tem todo esse processo ali internamente. As cópias controladas, a gente consegue estar realizando esse processo aqui internamente. A gente consegue estar criando inúmeros relatórios para ter um registro. Então, aqui a segurança ela é bem alta. Eu só queria entender, Luciane, se vocês vão compartilhar a tela de vocês para a gente realizar esse treinamento na base de vocês, ou se vocês querem que eu compartilhe uma base minha para estar mostrando para vocês. Então, Carlos, a proposta aqui é a gente apresentar de uma forma geral para o pessoal como funciona o 8Quali, né? Uhum. Quais são os benefícios que a gente vai ter com essa ferramenta, até com relação aí aos acessos do pessoal da operação e outras pessoas aí que precisem fazer controle de documentos e registros. Então, acho que você pode compartilhar sua tela, sim. E aí, só como forma de, se tiver alguma situação específica aí que a gente precisa apresentar a nós, aí eu compartilho aqui. Perfeito, deixa eu só compartilhar aqui. Eu vou parar de ver vocês um instante, então eu vou pedir que me confirmem se estiverem vendo a minha tela, tá? Por gentileza. Deixa eu só organizar tudo aqui. Conseguem visualizar? Ainda não. Agora foi. Show. Então, né, vamos começar pelo início. Deixa eu só voltar aqui na minha tela inicial. O 8Quali, no momento que vocês entrarem nele, ele vai entrar nessa tela. O que é essa tela, né? Aqui é o nosso dashboard geral. Então aqui ele vai ser liberado de acordo com os módulos que vocês têm. Então aqui a gente tem auditoria, fornecedores, indicadores e assim por diante. O nosso foco seria um foco de documentos. Então a gente vem aqui nesse menu lateral, documentos. E aqui eu já vou mostrar primeiramente o dashboard. Cada módulo, em sua maioria, tem seu próprio dashboard. Então eu vou começar pelo do documentos. E o que é o dashboard, né? Ele é um resumo do nosso módulo. Aqui a gente tem minhas demandas e demandas gerais, provavelmente o de vocês, né? Dependendo da configuração que foi habilitada pelo administrador, só vai ter o minhas demandas. O que é o minhas demandas? É o controle que vai ser o dos documentos que estão em nossa responsabilidade. Pode ser que a gente não tenha criado esse documento, pode ser que a gente tenha criado esse documento, mas alguém colocou esse documento no nosso nome e a gente se torna responsável por esse documento. Então aqui a gente tem documentos internos e externos para vencer, documentos que estão com a revisão em andamento, documentos vencidos, que seriam os documentos internos vencidos, documentos externos vencidos e documentos com a revisão ou a elaboração atrasada. Se eu descer aqui um pouquinho, a gente vai ter o campo de unidade, setor, processo e usuários, para a gente estar fazendo um filtro deles, e um prazo, então de quando até quando eu quero estar realizando esse filtro. Então aqui a gente pode estar localizando para estar gerando o nosso gráfico aqui embaixo. Então aqui a gente vai ter o gráfico de confirmação de leitura. Então aqui eu vou selecionar, por exemplo, por unidade, filtro, e aqui a gente ainda não realizou nenhuma confirmação de leitura. Perfeito. Depois a gente tem o campo de documentos visualizados. Então, aqui na minha unidade matriz, eu já visualizei, né, 59 documentos, na filial 6 documentos foram visualizados, e sem unidade 5 documentos foram visualizados. Depois, as revisões liberadas, então aqui a gente tem na matriz 29 revisões, sem unidade 4, e filial do interior 3 revisões liberadas. Depois, a gente tem, por exemplo, demandas gerais, que caso, né, vocês tenham acesso, o que significa? O demandas gerais é tudo aquilo que dos demais usuários do 8Quali que também tem acesso ao nosso módulo. Então, por exemplo, minhas demandas só são do meu usuário, demandas gerais são de todos os usuários ali que têm acesso ao 8Quali. Eu só esqueci de falar, tá, pessoal? Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, podem estar abrindo o microfone ou mandando ali no chat, que eu vou estar com o chat aberto aqui em outra guia, em outra tela eu vou estar acompanhando também. Podem me interromper à vontade, tá? Passamos do dashboard, a gente tem ali uma parte de cadastro que eu não vou estar passando para vocês agora. Posso estar passando um pouquinho depois para a Luciane e para a Letícia, porque é mais voltado para os administradores. Então aqui na nossa parte, eu vou estar focando na parte de criação do documento. A gente consegue estar criando 3 tipos de documento: documento interno, externo e de registro. O documento interno é um documento que a nossa empresa elaborou
e a nossa empresa precisa estar fazendo a aprovação desse documento, precisa estar tomando o controle desse documento para ver se ele vai vencer, revisionar esse documento. Documento externo, são documentos que não foram a nossa empresa que confeccionou, mas é importante para a nossa empresa, para o dia a dia, para o funcionamento, e a gente precisa estar de olho também em campo de vencimento e assim por diante desse documento. E os documentos de registro são documentos também que é legal a gente manter na nossa base para a gente ter essa informação, mas não são documentos que a gente vai estar utilizando ativamente ali dentro da nossa empresa. Então, por exemplo, alguma multa, alguma nota fiscal, algum recibo de cliente, isso a gente pode manter tudo como um registro para a gente sempre ter essa informação. Aqui, a gente pode mostrar cada um dos três, sem problemas, mas eu queria ver ali com vocês se vocês têm alguma prioridade nesse tipo de documento, ou se vocês vão chegar a utilizar os três tipos de documento. A gente vai usar todos os tipos de documentos, sim. Perfeito. Então eu vou começar com o documento interno, porque ele já vai dar uma bela prévia dos outros. Então vem aqui no menu lateral, internos. Aqui ele vai trazer os documentos que estão em elaboração ou aguardando aprovação. Também vou conseguir dividir por minhas demandas gerais. Consigo fazer um filtro para estar localizando o meu documento, se eu tiver muitos documentos. E aqui ele vai trazer uma prévia visual. Então, documentos que estão próximo do vencimento, em andamento, liberado, que ele já passou por todas as etapas, e documentos que estão em crítica. Então, ele pode estar em crítica porque ele está atrasado, a elaboração passou do prazo, a análise passou do prazo, a aprovação, e assim por diante, ele vai ficar aqui em vermelho. Para a gente criar um documento novo, eu venho aqui em cima, em adicionar novo. Depois, aqui eu vou selecionar o tipo de documento. Esse cadastro a gente já vai estar realizado, já vai ter ele na base de vocês, né? Então aqui a gente vai estar selecionando o tipo de documento. Se eu quiser estar criando um tipo de documento, né, fazendo um documento, ele não tem tipo ainda. A gente vai ter esse botãozinho aqui, de mais, e ele vai permitir que a gente crie o tipo do documento aqui na hora da confecção do nosso documento. Então aqui eu posso estar informando o tipo, aqui as macros eu indico que vocês não mexam, e depois a sigla e a quantidade de casas decimais que envolvem ali esse documento. A Maria Letícia mandou uma dúvida, eu não sei se ela se aplica a mim ou se ela se aplica ao João Ambiente, mas ela mandou uma dúvida ali no chat. Tá, Se posso for a minha, ajudar? Não, posso ajudar. Sim, Maria Letícia, a gente vai incluir todos os documentos. A gente já tem lá procedimentos técnicos, já tem instruções técnicas, as normas técnicas da BNT também já estão lá, tá? Então já tá tudo disponibilizado lá. Perfeito. Então, aqui a gente pode estar salvando esse tipo de documento se a gente não tiver criado ele ainda. No meu caso, eu vou estar clicando aqui e vou selecionar, por exemplo, procedimentos de sistema, que é o tipo de documento que eu vou estar criando aqui com vocês. Deixa eu só selecionar o outro para ele puxar o código. Legal, puxou o código. Depois eu vou estar informando o título desse documento. Então, procedimento. Procedimento Eduardo, sexta-feira, só para a gente manter esse registro. O código, aqui ele puxou com as hashtags porque foi configurado errado ali no momento dessa criação. Mas se eu, por exemplo, criar um formulário padrão, ele vai puxar certinho porque a gente definiu que o código do formulário padrão é FP e 3 casas decimais. Então, como esse é o terceiro formulário padrão que eu estou criando, aqui ele já vai estar atualizando para o código 03. Se por um acaso for um documento de fora, que você já tem essa informação, for outro código, ou até mesmo outro número da revisão, vocês podem estar alterando aqui manualmente, tá? Não é porque a gente configurou não é porque ele puxou automaticamente o código 03, que precisa ser o código 03, e não é porque aqui não tem nenhum número de revisão que vocês não possam estar inserindo uma revisão de fora. Então, se for o número de revisão 7, a gente pode estar inserindo, o sistema vai estar aceitando. Depois, a gente precisa estar inserindo a data de emissão desse documento. Então, aqui eu vou informar que esse documento foi emitido dia 11. Vou informar a unidade a qual ele faz parte. Então, como vocês ali têm 2 unidades, pode ser que haja uma separação de documentos por unidade. Aqui a gente pode estar definindo isso. No meu caso, eu vou estar informando que esse documento é referente a todas as unidades. A gente define aqui como GeoAmbiente e LabGeo.
Uhum. Tem a diferença de documentos? Tem sim. O pessoal da Perfeito. Geoambiente não consegue ver o documento do LabGeo e vice-versa. Perfeito, depois eu consigo até estar mostrando umas configurações ali para você e para a Letícia e Luciane a respeito dessa diferença, tá? Então vai ajudar bastante ali vocês. Depois, a gente vai estar definindo o setor e o processo. O processo, ele não é obrigatório. Ele vai ajudar e depois a gente já está localizando o nosso arquivo bruto desse documento. Se vocês quiserem, vocês podem estar criando aqui, também em mais. Isso já é uma dica, tá? Toda vez que você verem esse mais em branco, significa que vocês podem estar criando essa informação no momento dessa confecção. Então, eu posso estar criando uma unidade aqui agora, um tipo de documento, setor, processo. No meu caso, eu vou estar mostrando que esse documento, esse procedimento, vai ser da gestão da qualidade e vai envolver o processo de contexto documentos. Depois é que eu vou estar informando quem que vai ser o elaborador desse sistema, desse documento, perdão. Porque por mais que eu esteja cadastrando esse documento, pode ser que eu não seja o elaborador. Então aqui eu vou estar informando que o elaborador, no meu caso, vai ser eu. E aqui eu vou estar definindo até quando eu tenho esse tempo para estar elaborando esse documento. Então aqui eu vou estar informando que eu tenho até o dia 25. Depois eu vou estar informando o revisor desse documento, que também vai ser eu, e os aprovadores, que também serão somente o meu usuário. Por quê? Aqui, no caso de vocês, não seria a mesma pessoa sempre, né? Acho que raramente vai ser a mesma pessoa. Mas como a gente está no meu usuário, eu preciso estar demonstrando todo o fluxo ali para vocês. Mas pode ser que o elaborador seja a Letícia, depois a Rebeca seja a revisora e a Luciane seja o aval final desse documento. Então é aqui que vocês vão estar definindo isso. Depois a gente vai ter o campo. Todos terão que revisar e todos terão que aprovar esse documento. O que é esse campo? Se eu estou informando que todos terão que revisar e aprovar, se aqui tiver 3 revisores, os 3 revisores vão ter que estar lendo esse documento e dando o aval deles. E o mesmo vale para o aprovador. Se a gente não selecionar essa caixinha, significa que se tiver 3 revisores ou 3 aprovadores e qualquer um der o aval dele, o documento já vai seguir o fluxo internamente. Então aqui também fica a critério de políticas internas da empresa, se todos precisam revisar ou não. No meu caso, vai ser diferente porque só tem um revisor. Depois a gente vai chegar no tipo de validade. O que é o tipo de validade? A gente tem 3 informações aqui. O indeterminada, então o documento ele não vai ter um prazo de validade, né, que vai afetar ele. O específica, então esse documento ele vai vencer somente uma vez, depois ele vai ser descartado, mas ele vai vencer somente uma vez lá em 2025, lá em maio de 2025. Eu posso estar informando essa validade, e depois com quantos dias de antecedência o responsável desse documento vai ser avisado. Então aqui, revisar com quantos dias de antecedência, avisar, perdão. Então aqui eu quero ser avisado com 45 dias de antecedência. Então 45 dias antes do dia 14/5, eu vou estar recebendo uma notificação que esse documento vai estar vencendo. E depois o periódica, que eu acho que é o mais comum, que é o documento, ele precisa ser renovado a cada 6 meses, e eu quero ser avisado que esse documento vai vencer sempre com 15 dias de antecedência. Então aqui, sempre com 15 dias de antecedência antes dos 6 meses, eu vou estar recebendo uma notificação que esse documento vai estar vencendo. No nosso caso aqui, são 18 meses de validade dos documentos. Uhum. E a gente está colocando 30 dias antes do vencimento para a gente revisar. Tá? Esse Perfeito. já é o padrão aqui da Geoambiente. Legal, que você já tem um padrão, já vai ajudar bastante aqui, menos uma dúvida ali para vocês. Depois, a gente vai chegar no âmbito de segurança. Então aqui a gente vai estar definindo quem pode baixar, visualizar e quem pode imprimir esse documento. Aqui eu vou estar informando somente o meu usuário, mas ali também fica a critério de vocês o que foi definido internamente. Então aqui eu vou estar informando, depois eu vou demonstrar visualmente para vocês onde isso afeta. Tem 2 lugares que isso afeta. Depois, eu vou estar informando, avisar por e-mail usuários quando o documento for liberado. Então, eu quero estar avisando um usuário que esse documento vai estar liberado e esse usuário não está aqui nesse processo. Ele não elabora, não revisa e nem aprova esse documento. Então, eu posso estar ticando essa caixinha e aqui eu vou estar informando o usuário que eu quero que receba uma notificação. Então, eu quero que o Jonathan receba uma notificação quando esse documento for liberado, porque esse documento vai afetar o Jonathan. Esse documento é de um interesse do Jonathan. Eu posso estar informando esse campo. E depois, eu solicitar confirmação de leitura a cada revisão de documento. Então, toda vez que esse documento for revisionado, a gente vai estar informando quais cargos precisam estar lendo esse documento novamente. Porque às vezes é uma informação muito importante que foi atualizada,
e o cargo ele precisa estar vendo. Então, o exemplo mais comum que eu consigo dar para vocês é a LGPD. Atualizou uma norma LGPD, todo mundo precisa estar confirmando que leu esse documento para tá valendo ali essa regra. Então aqui a gente tica essa caixinha, né? A gente clica nessa caixinha e depois a gente informa os cargos que precisarão reconfirmar essa leitura desse documento. No meu caso, aqui eu vou deixar vazio. E quando vocês criam esse documento, por mais que essa caixinha esteja liberada, ele não vai estar confirmando agora, não vai pedir a confirmação, não vai estar agora. A partir da próxima revisão, a ação já vai estar vindo. Aqui eu dou o usuário e eu salvo. Salvo com sucesso. Posso fechar. Mas antes, eu vou dar uma dica no âmbito de criação de documentos. Eu vou criar um documento interno novo, e caso vocês fiquem na dúvida do que é obrigatório ou não para estar preenchendo, é só a gente criar um novo, deixa tudo em branco e salva. O próprio sistema já vai trazer para a gente o que é obrigatório. Então aqui, tipo, título, setor, aprovador e elaborador, tipo de validade, e é isso. Então, vai estar ajudando ali vocês no dia a dia, principalmente nesses passos. Criamos o nosso documento. O documento interno ele tem elaboração. A gente só informou que esse documento existe no 8.4. Então agora a gente vai elaborar esse documento. Clico ali, né? Ele tá, como ele está para o meu usuário, eu vou elaborar. Se ele fosse para outro usuário, ele é para esse usuário da outra pessoa. Aqui, a gente consegue estar editando esse documento. Então, a gente vai estar verificando se todas as informações desse documento estão ok. Ele vai abrir a mesma tela que a gente estava anteriormente. Então, aqui a gente consegue estar vendo o título, o código, exatamente a mesma tela. Depois, a gente consegue estar visualizando, imprimindo e fazendo o download desse documento. Aqui, como eu ainda não anexei o documento, ele não vai deixar. Mas, se a gente tivesse informado que o meu usuário não pode estar visualizando o documento, aqui ele também não ia deixar. Ele ia falar que eu não tenho essa permissão. Vou estar anexando um documento. Aqui, eu vou informar. Vou pegar um print aleatório aqui que eu tenho. Aqui, anexo. Se eu clicar em visualizar, ele vai trazer essa visualização ali para a gente. Então, ele vai abrir uma nova guia e vai deixar a gente visualizar esse documento. Aqui ele não vai carregar porque está chovendo bastante aqui e a minha internet está um pouquinho ruim. Então, se acabar afetando aqui a ligação, já peço perdão. Consigo estar imprimindo e fazendo o download desse documento também porque eu tenho essa permissão. Depois, aqui é um campo que eu vou jogar ali para os responsáveis. A gente tem um editor online. Atualmente, ali na GeoAmbiente, na LabGel, vocês utilizam o Microsoft? Não, a gente não tem acesso a esse ícone. Perfeito. Porque tem como a gente está configurando, porque vamos supor que a gente tenha um documento de Word ou um Excel e a gente precisa estar editando esse documento. Qual que seria o processo? A gente vai ter que baixar esse documento na nossa máquina, editar e depois fazer o upload novamente. Se a gente tiver o editor online habilitado, eu vou clicar aqui em editar online. Eu já tenho esse vínculo feito aqui no meu 8Query, só preciso logar novamente. Ele vai estar carregando, ele vai estar trazendo aqui para a gente uma mensagem, que é a Microsoft. Deixa eu só pensar aqui um pouco. Ele vai trazer uma mensagem que o nosso editor online já está vinculado com sucesso com a Microsoft. Deixa eu só carregar aqui para mim demonstrar isso para vocês. E depois a gente vai conseguir estar editando esse documento online. Tá Esse item a gente não vai ter aqui, não, Carlos. não vai utilizar? Não, só download. Perfeito, então. Então eu vou pular esse campo. Isso. Aqui depois a gente tem como estar associando esse documento que a gente criou a um documento que já existe. Então, por exemplo, é um documento que complementa outro documento, um complemento que vai ser necessário para entender outro documento, e aqui a gente pode estar fazendo esse anexo. Então, esses são todos os documentos que eu já tenho criado dentro do 8Query, e eu posso estar informando que ele vai fazer parte de um documento, ele vai estar em obrigatório, a gente não precisa estar dando um motivo para estar aprovando esse documento. Aqui, essa parte de histórico de visualização, logo aqui em cima, por enquanto ela ainda está vazia, porque tecnicamente esse documento ainda não existe. Depois que ele passar a existir, aqui ele vai estar sempre alimentado toda vez que a gente acessar o nosso documento.
histórico de ação, só em elaboração, cópias controladas. Essa parte é legal, porque a gente tem a cópia não controlada, que vai ser uma tarja aqui na lateral esquerda do documento, em vermelho, com o nome de quem está imprimindo esse documento, com o horário, com o dia. E aqui a gente vai estar informando as cópias controladas. Então aqui a gente vai estar informando onde que essa cópia controlada é. Então ela é da matriz. Quem que é o responsável por essa cópia controlada? No meu caso, sou eu. Qual que é o setor dessa cópia controlada? Então aqui é o setor da gestão da qualidade e quantas cópias podem haver desse documento. Então aqui a gente vai estar informando 5 cópias. Informa o ponto de distribuição, que a gente também pode estar criando ali posteriormente. No meu caso, vai ser a sala do RH, o departamento do RH. Eu adiciono. Aqui ele vai pedir para fazer o upload do documento, depois eu finalizo. Então, toda vez que eu fizer a impressão desse documento, dessa cópia controlada, eu preciso estar vindo aqui para estar imprimindo, ele vai estar reduzindo aqui o número de cópias que podem existir desse documento, para assim a gente ter um controle ainda maior desse documento. Então aqui vai ser o documento que a gente anexar, e aqui ele vai trazer sem nenhuma tarja, vai ser o documento realmente controlado. A gente pode fazer esse processo por aqui, e depois a gente vai ter os aprovadores, a gente aprovou o documento, aqui ainda está vazio. Vou voltar aqui para a guia geral, e aqui a gente tem duas opções, finalizar e finalizar sem alterar o número de revisão. Se vocês finalizarem sem alterar o número de revisão, ele não vai seguir para a próxima etapa. Então aqui ele vai continuar em elaboração, mas não vai seguir para revisão. Aqui eu vou finalizar. Aqui ele sumiu para mim. Eu vou recarregar minha página para limpar o cachê. E agora ele está aguardando o consenso. Nessa parte ele iria para outro usuário, que é aquele quem vai fazer o consenso. Como eu me coloquei como responsável, ele trouxe aqui para mim. Então vou clicar nele aqui novamente. E aqui, essa é a tela. Por que essa tela é parecida com o que a gente estava? Porque como vai trocar de usuário, normalmente não é a mesma pessoa que vai fazer isso, o que ela vai fazer? Vai clicar em editar, vai ver se tudo que a gente preencheu no 8 quadros está correto, vai visualizar o documento, vai poder imprimir, fazer o download do documento para ver se o documento que a gente anexou também está certo. E depois a gente vai conseguir ver os mesmos campos, que é o histórico de visualização. Como esse documento ele já existe, ele já vai trazer o histórico de visualização, e aqui ele vai trazer o histórico de alteração. Então aqui, o meu usuário, ele fez a elaboração, depois ele editou esse documento, mas aqui eu vou estar aprovando esse documento. Temos duas opções, né? Aprovar e reprovar. Se a gente clicar em reprovar, a gente vai ter que estar adicionando aqui um comentário, né, um motivo dessa reprovação, para ele voltar para a etapa anterior. Aqui eu vou estar aprovando. Ele vai pensar um pouquinho aqui. Sumiu para mim de novo. Eu vou recarregar, porque nessa parte iria para outro usuário, que é a aprovação. Clico aqui, novamente nesse documento, e ele vai ser a mesma tela, tá? Porque como vai trocar de usuário, eles não teriam essa visualização idêntica. Aqui ele vai trazer para mim que quem que vai estar consensando esse documento e quem vai estar aprovando. Então aqui, o meu usuário ele já aprovou esse documento, e aqui falta eu estar realizando a aprovação desse documento também, nessa parte final. Aqui eu também posso estar aprovando ou reprovando, mesmo intuito. Clico em editar para ver o que eu preenchi no 8quad e clico aqui nesses 3 outros botões para a gente estar vendo a informação do documento em anexo. No meu caso, vou estar aprovando novamente esse documento. Ele sumiu, eu posso estar recarregando, ele não vai aparecer aqui para a gente novamente. Por quê? Esse documento ele foi liberado. Então esse é o processo da gente fazer um documento interno. E como é que eu vejo esse documento liberado? Ele não vai estar aqui para mim. Se eu for em demandas gerais aqui em cima, ele vai aparecer. Por quê? Como é uma demanda de todos agora, né, uma demanda que saiu do meu usuário, ele está para cá, como ele não tem nenhuma pendência, na verdade, né? Mas se eu quiser ver com maiores detalhes todos os documentos que eu tenho interno e liberado, eu venho aqui em consultar, logo abaixo de dashboard, logo acima do internos. E ele vai carregar aqui. Aqui, no meu caso, deixa eu só localizar meu documento. Deixa eu filtrar aqui. Tá aqui, procedimento Eduardo, sexta-feira. Se eu clicar nele, eu vou conseguir estar revisionando esse documento, se eu tiver essa autorização, e inativando.
Não se preocupa, tá? Essa opção de inativação ali, ela não vai ficar disponível para todo mundo. É só para os usuários que têm essa permissão ali pré-configurada. Senão vai ser só o revisar ou sair. Aqui ele vai trazer o processo, né, que ocorreu aqui dentro, então quem aprovou e quem analisou. Se eu ver no histórico de visualizações, ele vai trazer aqui também. O histórico de alterações, ele vai seguir todo o fluxo. Então, da elaboração, edição, consenso e aprovado. Mas vamos supor que eu vou revisar esse documento e eu vou alterar o anexo que tem aqui, esse anexo que a gente adicionou ali. Aqui no histórico de revisão, ele vai ter, no histórico de alteração, ele vai ter o anexo anterior. Então, esse anexo anterior ele não vai ficar no limbo, ele vai ficar aqui armazenado para a gente ter essa informação. Tem até esse campo aqui, consulta do documento obsoleto. Então, toda vez que a gente troca o anexo do arquivo, é para cá que o arquivo anterior vem, ele vai ficar sempre ali armazenado. Cópias controladas, segue a mesma informação, que a gente não realizou essa cópia. O aprovador ele vai trazer aqui, e caso a gente tenha adicionado alguma mensagem, ou queira adicionar alguma mensagem, a gente pode fazer por esse novo campo que surgiu aqui. Clico em adicionar mensagem. Ele vai abrir aqui uma nova guia, e ele vai estar informando, né, a gente pode estar direcionando uma mensagem para quem foi o revisor, quem está atrelado dentro desse documento. Como aqui só tem o meu usuário atrelado, ele só vai enviar essa mensagem para mim. Ô, Carlos, posso fazer uma pergunta? Com certeza. A gente tem a intenção de utilizar essa ferramenta como uma evidência também de treinamento do pessoal nas instruções de trabalho. Então, a gente entende assim que uma instrução de trabalho que ela já está rodando, quando ela é revisada, as pessoas podem confirmar a leitura, e aí a gente vai entender que eles foram treinados, certo? Exatamente. Onde é que eu veria essa informação? De confirmação de leitura? Isso. Perfeito. Deixa eu só fechar aqui no meu. É aqui em documentos também, tá, Luciane? A gente vem aqui em relatórios. E aqui a gente vem documentos, lista interna mestra. Deixa eu só verificar se essa informação. Clico em consultar, que ele vai trazer um filtro pra gente. É a minha internet. Ah, foi. Aqui ele vai trazer a lista mestra, então ele vai trazer o código, o tipo, data da última revisão, mas você quer a confirmação de leitura, né? Exato. Eu queria entender se eu consigo ver, por exemplo, por um documento, uma instrução de trabalho X, quem fez a confirmação de leitura lá por cada documento. É possível? Vocês têm o campo de competências habilitado? Não me recordo agora. Não. Não? Então eu vou estar buscando essa informação, tá, Luciane? Porque de cabeça eu me lembro que essa informação ela é visível no módulo de competências. Mas, como você me trouxe esse ponto, eu já vou estar anotando aqui e eu vou estar te passando ali pelo WhatsApp, tá? Não se preocupa. Perfeito, já anotei aqui. Depois eu vou estar buscando essa informação, porque pode ser que a gente consiga estar habilitando esse campo de lista mestra. Mas como uma configuração de administrador, eu prefiro não estar mostrando aqui para todo mundo. Prefiro estar vendo isso um pouquinho mais no particular e estar te guiando nesse processo ali também, tá? Não se preocupa. Mas, até aqui no campo de documentos internos, pessoal, ficou alguma dúvida para vocês? Alguma que eu acabei não explicando muito bem, que querem que eu repita? Como é que estaria o entendimento de vocês? Perfeito, para Kelly tá tudo certo. Perfeito, então, pessoal. Meu Deus, quanto like. Agora, eu vou seguir aqui para vocês. Fizemos o documento interno, agora a gente tem os outros dois tipos, que vocês vão ver que é um pouquinho repetitivo, mas o intuito é bem esse mesmo, para que a ideia fixe na cabeça de vocês. Venho aqui em documento de registro. Clico aqui em adicionar, e aqui ele vai ter todos os documentos de registro, tá? Então, consultar só vai ficar os documentos internos que a gente liberou, documento externo e de registro vão ficar dentro do próprio nomezinho ali deles. Venho aqui em adicionar. E aqui ele vai trazer uma tela bem parecida com a tela que a gente estava anteriormente. Aqui a gente também pode estar relacionando ele a um documento interno, como ele é um de registro, eu posso estar selecionando a manual de instrução. O manual de instrução
aprovação final. Ele já vai trazer essa informação, mas aqui não é obrigatório estar relacionando um documento de registro no documento interno. Aqui a gente pode estar adicionando o número de revisão dele também, e a gente pode estar fazendo aquele filtro de unidade, setor e processo. Eu já vou mostrar agora para vocês o porquê que é legal esse campo ali de unidade, setor e processo. A gente tem uma tela aqui no 8Quad, dentro do próprio módulo de documentos. Eu abri ele aqui em uma nova guia para vocês, para mim já está demonstrando isso aqui, que é a tela de explorar, que é onde o documento ele vai ficar na forma bruta dele, que é o anexo que a gente adicionou. Então a gente vem aqui em documentos, Explorer, e para isso que vai servir aquele campo. Então aqui vai ter o setor, processo, unidade e tipo do documento, para a gente conseguir estar filtrando ele. Então, aqui é o nosso... Posso clicar em setor, processo, unidade e tipo, e ele vai selecionar as pastinhas para a gente. Então aqui eu quero estar vendo os documentos do sucesso do cliente, da unidade matriz, e aqui são os documentos que envolvem a unidade matriz. Se eu selecionar o tipo de documento, ele vai criar uma pastinha a mais. Então, processo, matriz, unidade, e está aqui meus documentos. E assim a gente pode estar criando várias pastinhas para a gente estar organizando isso mais bonitinho. Aqui no Explorer a gente também consegue estar filtrando por interno, externo e de registro. Então eu só quero ver as pastinhas que tem documento de registro. Deixo somente o registro habilitado. E aqui eu sei que dentro da gestão de qualidade, qualquer documento que eu for visualizar vai ser um documento de registro. Então tem como a gente manter esse controle por aqui também e estar localizando o nosso documento. Se lembra que eu mencionei para vocês aquele campo de quem pode visualizar, imprimir e baixar? Ele também se aplica aqui. Então, vamos supor, eu vou clicar no meu documento e eu não tenho a habilidade de visualizar esse documento. Aqui a gente consegue estar visualizando, baixando e imprimindo. Se eu clicar no olho e eu não tiver autorização, ele não vai abrir essa nova guia. Ele vai aparecer uma mensagem vermelha na tela falando que eu não tenho essa autorização e eu devo pedir para o responsável. E o mesmo vale para o imprimir, para o baixar e para fazer o download. A gente também tem aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, documentos que estão em cinza são documentos que eu não tenho acesso. Não são da minha permissão, só consigo ver o título. Então, se eu clicar para ver, ele não vai deixar. Você não tem permissão para visualizar esse documento, nem para imprimir, nem para baixar. Então, o documento de vocês, se vocês não tiverem autorização, não vai ter a menor possibilidade de vocês estarem acessando. Mas agora, voltando aqui para o documento de registro, só para mim estar contextualizando, né, para que serve melhor unidade, setor e processo. Também podemos estar informando a data de emissão. Aqui eu vou adicionar. Não vou adicionar nenhum código, nem número de revisão. O armazenamento dele, então onde esse documento ele vai ficar como um documento de registro, ele vai ter uma cópia fisicamente? Se sim, onde que ele está armazenado? Então aqui eu vou estar falando que ele está no RH. Ele está armazenado fisicamente? Ele está armazenado somente digital? Ou ele tem ambas formas de armazenamento? Isso aqui também a gente criou, tá? Vocês também podem estar criando ali o de vocês. No meu caso, eu vou adicionar que ele está armazenado fisicamente. E aqui eu vou estar adicionando algumas informações referente a esse documento. Então, ele tem alguma informação de recuperação? Então, por exemplo, esse documento ele tem até 6 meses para ser recuperado. Posso estar adicionando aqui. Quanto tempo esse documento ele tem que ser protegido? Também posso estar adicionando. Quanto tempo para descarte? Se tem alguma informação a partir da retenção de ativo, retenção morto. Essa caixinha é uma caixinha de texto livre. Então, pode estar adicionando tanto números quanto letras. Meses. Então aqui vocês podem estar escrevendo também. É obrigatório? Não, não é obrigatório, mas é sempre legal estar preenchendo com o máximo de informações que vocês tiverem, ainda mais que isso vai ser um documento de registro. Depois a gente vai voltar para o âmbito de segurança. Então quem que é o responsável por esse documento, quem pode baixar, quem pode visualizar e quem pode imprimir esse documento. E depois a gente vai estar anexando esse documento. Aqui é referente ao nosso documento e aqui é referente ao anexo. Então aqui a gente vai estar adicionando a descrição desse anexo, a data dele, uma observação, e se a gente pode visualizar ou não no Explorer. No caso de vocês, como vocês não vão estar utilizando, aqui não importa essa opção, tá? Se é sim ou não. Depois a gente anexa esse documento e clicamos em adicionar. Então aqui eu vou estar realizando essa demonstração para vocês.
Vou anexar o meu arquivo e adiciono. Ele trouxe aqui pra gente quantos arquivos a gente pode estar adicionando aqui, quantos forem necessários, tá? É só apagar esses campos, preencher eles de novo e adicionar um novo arquivo. Então aqui a gente pode estar anexando vários arquivos internos. Vou salvar. Se tiver alguma informação obrigatória, ele vai trazer pra gente. Então eu preciso estar vinculando esse arquivo a um setor e a um responsável. Salvo. Salvo com sucesso. Posso fechar. Vou recarregar aqui, mas já está aparecendo aqui. E vai estar aqui. Sexta-feira, home office. Então, a nossa política interna aqui. Esse arquivo já está aqui dentro também. Por que ele não vai precisar passar por todas aquelas etapas de avaliação, de autorização? Porque ele é um documento que já vem pronto, um documento de registro. A gente não precisa estar editando esse documento. A gente não precisa estar aprovando. A gente só vai estar anexando esse documento aqui e ele vai ficar aqui guardado no nosso 8Core. Então, a gente vai ter toda essa informação quando a gente quiser buscar por ele. Ele vai ter aqui também. E agora, o último documento, né, o último tipo, é o documento externo, que não foi a gente que criou, mas ele pode ter uma data de validade. Vocês viram ali que o documento de registro ele não tem uma data de validade, então, porque realmente isso acaba não afetando o documento, mas o documento externo, ele é importante para a nossa empresa e ele tem uma data de validade, ele pode ter uma data de validade. Então, venho aqui em documento externo, clico aqui em adicionar, e aqui ele vai trazer o campo bem parecido, ele é uma mescla do documento de registro com o documento interno. A diferença dele aqui, que a gente não precisa estar vinculando, ele é um documento que já existe na nossa base, e a gente tem aqui a data de validade. A gente pode estar informando se é opcional ou não esse documento ter uma data de validade. Se eu clicar aqui, ele vai abrir para a gente estar informando uma data de validade do documento e quanto tempo eu quero ser avisado antes desse vencimento. Depois, aqui o que é o diferencial? É a origem desse documento. Então, como é um documento externo, de onde que ele veio? Eu preciso ter isso registrado. Aqui que a gente vai estar informando esse campo. Então, aqui eu posso estar colocando se é da prefeitura, se é um documento de um cliente. Aqui a gente pode estar adicionando esse campo. E depois, os outros campos são bem parecidos com os demais, tá? A única diferença é que aqui no segurança, a gente tem esse campo aqui, que é usuários a serem notificados da liberação desse documento. Por quê? Como um documento externo, pode ser que ele seja importante para o nosso dia a dia, e aqui a gente pode estar notificando as pessoas quando esse documento externo for liberado, depois que a gente preencher todo o campo aqui dentro do 8Quad. Depois, eu vou estar informando, né, as informações do meu anexo, então descrição, data, observação, se eu posso visualizar no Explorer, subo o meu arquivo, faço o upload dele, adiciono e salvo. Depois de salvo, esse documento ele vai vir para cá. Então ele também vai ficar aqui salvo. Se eu clicar nele, eu vou ter todas as informações dele. Deixa eu só carregar aqui um pouquinho. Todas as informações dele. Consigo estar verificando aqui o nosso upload. E depois desse upload, tanto de registro, tanto interno, tanto externo, vão vir aqui para o Explorer. Então aqui no Explorer a gente consegue estar visualizando todas essas informações ali que foram anexadas do nosso arquivo. Então, aqui, foto pátio, que é a foto que estava ali no nosso arquivo externo, eu posso estar clicando aqui para estar visualizando essa informação. Então aqui a gente consegue estar fazendo a abertura, né, a criação desses 3 tipos de arquivo, e aqui que eles vão ficar armazenados ali, o arquivo em si, o anexo dele. Perguntas, pessoal? Alguma dúvida? Como é que está o entendimento de vocês? Querem que eu repita alguma parte? Sintam-se à vontade. Acho que está tudo bem. Só tem algumas pessoas, Carlos, que estão com dificuldade de acesso à plataforma. Consegue, sabe se está acontecendo algum erro? Como é que tá? O que acontece quando elas tentam acessar? Se elas quiserem, se elas estiverem presentes, pode abrir o microfone, tá? Oi, Carlos, sou eu. Aparece uma mensagem de erro que informa que acho que a página não existe ou algo assim, sabe? Dani, tu tem o meu WhatsApp? Não sei se eu Não. falei com você. Se quiser, pode estar me mandando um print disso aí no WhatsApp, tá? Daí eu já vou estar verificando ali com o meu setor de suporte, se for algum erro, eu vou Pode estar deixar que acionando. eu encaminho. Show de bola, tá, Luciane? Obrigada. Perfeito, daí eu já vou estar verificando aqui logo após essa reunião.
No demais, pessoal, aqui a gente tem algumas configurações de administrador, que eu vou acabar só passando ali para a Luciane e para a Letícia. Então, aqui, da parte de vocês, seria isso. Se tiverem qualquer dúvida, podem estar mandando ali no chat, que eu estou de olho. Podem estar mandando ali para a Luciane ou para a Letícia, que ambas têm meu WhatsApp, eu vou estar sempre respondendo vocês. Então, da minha parte, seria isso. Se tiverem algum ponto que eu precise estar trazendo, é só estar mencionando aqui que eu trago, tá? Eu acho, Carlos, que é isso mesmo, né? Então, só queria que o pessoal depois, quando tiver um tempinho, dá uma olhadinha lá no Explorer, né? Conforme você está mostrando aqui, que a gente já incluiu todos os documentos, já está tudo certinho. E aí, só lembrar que como a gente subiu todos os documentos de uma vez só, então pode ser que eles tenham algumas situações aí que precisam ser corrigidas, né? De acesso, de liberações, né? A gente deixou um pouquinho mais travadinho agora nesse primeiro momento, então vocês vão informando a gente aí de uma necessidade ou de visualizar, ou de baixar, ou eventualmente até de fazer alguma correção, tá? Eu acho que é isso. Perfeito, meninas. Depois eu vou estar encaminhando a gravação para vocês, tá? Não se preocupem. Perfeito. Só vai demorar um pouquinho para renderizar, mas depois de renderizar eu já vou estar encaminhando ali por e-mail, tá? Fiquem bem tranquilos. Vocês podem estar compartilhando ali internamente. Perfeito. E no dia 24, se eu não me engano, a gente se vê de novo. Tá já, então. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Pessoal. Tchau, tchau.